Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão em exercício e diabetes. Essa é a live de número 20. A imersão em exercício em diabetes, ela existe justamente para te ajudar a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Eu sou Roberto Dor e hoje a gente vai falar de um tema que ele chama muito a atenção aí e também desperta a curiosidade da maioria, tanto dos profissionais de educação física, como também dos portadores de diabetes. Então, é comum eu sempre receber várias perguntas a respeito da suplementação, né? Tentando aí, pensando na suplementação esportiva para quem tem diabetes. Então, vamos pensar primeiro o seguinte, né? O que, que é aí o suplemento esportivo? Né? A gente sempre fala, né? Da nossa fonte, as fontes energéticas que a gente tem no nosso corpo, ela vem justamente da alimentação que a gente tem. Então, toda vez que a gente se alimenta, a gente vai fornecer aí macronutrientes para servirem como fonte de energia, então, principalmente aí o carboidrato, né, a proteína e a gordura para o nosso sistema, e além disso, a gente também vai consumir, né, vai fornecer para o sistema aí é, micronutrientes, então vitaminas e minerais. A gente sabe que os alimentos, pensando em exercício, por exemplo, ele tem um efeito que a gente chama de efeito ergogênico, quer dizer, o quanto aquele alimento, o nutriente que foi tirado daquele alimento, ele vai trazer para a gente em termos de benefício de conseguir aumentar o nosso rendimento aí esportivo. Então, quando a gente pensa aí na questão do suplemento, o suplemento normalmente ele entra na dieta, né, de um indivíduo, seja alguém que está praticando esporte, né, esporte amador ou mesmo o profissional, o atleta profissional, quando ele não consegue, quando se faz aí o balanço energético dele, com o treinamento, ele está gastando muito mais energia do que ele consegue ingerir através da alimentação. Então, quer dizer, ele fica em déficit. Se ele fica em déficit, diminui as reservas, né, energéticas, diminui aí talvez a disponibilidade de aminoácidos para ser feita a síntese proteica e, consequentemente, ele tem uma diminuição no rendimento. Então, de primeiro momento, quem precisa suplementar? Normalmente, quem tem aí deficiência na alimentação ou muitas vezes o gasto energético do atleta ou do indivíduo que pratica esporte, ele é tão grande que só pela alimentação não consegue aí consumir uma grande quantidade de calorias. Só para vocês terem uma ideia, a recomendação de ingesta calórica diária para a população, de uma maneira geral, gira em torno aí de 2.000 calorias por dia. E facilmente atletas gastam aí 3.800, 4.000, às vezes mais de 4.000 calorias por dia. Então, numa situação dessa, quer dizer, fica muito difícil você ter que ingerir uma grande quantidade de alimento para fornecer toda essa energia para o sistema. Então, uma parte dessa energia ela é fornecida pela própria alimentação e uma parte vem através da suplementação. Então, o suplemento esportivo, na verdade, ele não substitui as refeições. Ele vem para complementar para aquele indivíduo que não consegue estar treinando ali de uma maneira que ele não consegue, através da ingesta calórica, né, de uma maneira normal, através dos alimentos, conseguir fornecer toda a energia ali, todos os nutrientes que o corpo dele está precisando. E por que que então muitas vezes a gente vai suplementar? Porque com o suplemento, depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas normalmente o que acontece? A gente pega e consome lá um alimento. O alimento a gente já falou que ele tem lá o efeito ergogênico, quer dizer, algo que vai ajudar a melhorar aí o trabalho, né, fornecer energia durante o treino. Só que o suplemento, muitas vezes, vamos pensar, por exemplo, uma situação fácil da gente entender. Por que, que às vezes usar o suplemento ele é interessante? Porque quando a gente consome, por exemplo, um alimento que contém proteína, o nosso corpo, para digerir essa proteína, ele vai demorar um certo tempo, vai demorar aí algumas horas. E vai degradar essa proteína, quer dizer, vai separar todos os aminoácidos para eles poderem atravessar as membranas do nosso intestino para depois chegar na corrente sanguínea. Quando você consome aí um suplemento com proteína, muitas vezes ele já vem com os aminoácidos em cadeias mais curtas, ele já vem uma parte já hidrolisada, quer dizer, hidrólise é a reação química que acontece no nosso sistema junto com a água para poder desfazer as cadeias, desligar ali um componente do outro. Quando você usa o suplemento, muitas vezes ele já vem com uma parte já dessa hidrólise realizada. Então, o processo de digestão ele vai ser mais rápido e, consequentemente, vai chegar mais rápido no nosso sistema. Então, o nutriente que você está consumindo, ele chega mais rapidamente no sistema, pensando aí na parte da proteína, que é, quando a gente fala de suplementação, a grande maioria das pessoas pensam
geralmente focam em suplementos proteicos para tentar, principalmente, aumentar aí a massa muscular. Então, por que muitas vezes a gente suplementa? Por conta da necessidade de aumentar, de melhorar aí, o efeito ergogênico que normalmente vai vir lá do alimento, só que demora um pouco mais. Principalmente aí, claro, em atletas, para tentar alcançar resultado mais rápido. Só que o Ministério da Saúde, né, por uma portaria aí, que é a portaria 222, de 24 de março de 1998, ele classifica aí os suplementos que a gente tem no mercado, porque às vezes as pessoas, né, de uma maneira geral, para quem é mais leigo, geralmente tem dificuldade em entender a diferença entre o suplemento e normalmente os anabolizantes e esteroides. Então, o anabolizante esteroide ele sempre vai estar relacionado aí à parte hormonal envolvida e de maneira, né, sintética, externa ao nosso corpo. E o suplemento, ele é simplesmente o nutriente, né, que tem lá nos alimentos, que, claro, ele está sendo industrializado para, de uma maneira mais rápida, chegar no nosso sistema. Então, muitas vezes as pessoas fazem confusão com isso, mas o próprio Ministério da Saúde, ele divide, ele classifica os suplementos. Então, ele classifica aí entre suplementos que são chamados aí de repositores hidroeletrolíticos, repositores energéticos, repositores proteicos e alimentos que são chamados aí de compensadores. Então, vamos lá. Repositores hidroeletrolíticos, hidro de água, eletrólitos, né, de eletrólitos. Então, os hidroeletrolíticos são normalmente os isotônicos, né, que a gente sempre comenta, que a gente pode usar aí durante o treinamento. Então, toda vez que você consome um isotônico, você tem ali naquele suplemento água, que o nosso corpo realmente vai precisar de água para poder ajudar na termorregulação. Então, você está fazendo aí a reposição hídrica do corpo. Minerais, né? E também glicose, quer dizer, fonte de energia. Então, os hidroeletrolíticos estão relacionados aos isotônicos. Então, quando você toma aí Gatorade, Powerade, né? Outros que existem aí no mercado, ou mesmo você produz ali em casa, o objetivo desse suplemento é fornecer energia, fornecer minerais e também água aí para ajudar na reidratação. Os repositores energéticos, normalmente eles estão relacionados a suplementos que vão fornecer, geralmente, carboidrato. Né? Então, o carboidrato, a gente precisa, claro, a gente sabe, já comentou a respeito, né? Não é só quem tem diabetes que precisa suplementar com carboidrato logo quando vai fazer exercício. Só que existem, claro, diferentes tipos de carboidrato que normalmente são modificados enzimaticamente, tanto para a absorção ser muito mais rápida, como para a absorção ser mais lenta. Porque a gente sabe que em algum momento, por exemplo, durante o exercício, se você está suplementando um carboidrato, consequentemente esse carboidrato precisa chegar rapidamente no sistema para servir como fonte de energia e evitar que a proteína ali seja degradada e seja usada como fonte de energia. Os aminoácidos ali sejam convertidos lá no fígado. Então, esses suplementos, que normalmente são repositores energéticos, eles têm diferentes tempos de ação para a chegada dessa energia, que normalmente está baseada aí em suplementos com glicose, né, com carboidrato. Os repositores proteicos são normalmente o que a maioria das pessoas, principalmente quando vão fazer trabalho de força, né, trabalhar em sala de musculação, muitas vezes acreditam, né, se na verdade é um erro, acreditar que precisa tomar um suplemento proteico para aumentar a massa magra. A gente sabe que se você se alimenta de uma maneira adequada, não é necessário fazer isso, mas esses suplementos proteicos, eles podem sim ajudar na reposição dos aminoácidos que vão vir lá dos alimentos proteicos que a gente consumir, só que eles vão fornecer esses aminoácidos mais rapidamente para o sistema. Então, dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tenha, talvez se ele não consuma, né, uma quantidade adequada de proteína, o suplemento proteico talvez ele seja indicado. Só que a gente tem que levar em consideração que sempre é importante aí consultar um nutricionista para ver se a gente realmente precisa desse suplemento ou não. Mesmo porque os suplementos, o custo do suplemento ele não é barato. Existem no mercado suplementos que muitas vezes você consegue um preço melhor, mas você não sabe a procedência qual é. E normalmente o que você compra? Você compra cápsulas ou você compra, muitas vezes, ele está em pó. Né? Então você não sabe exatamente o que tem ali. Né? Então muitas vezes, uma coisa que eu fico muito preocupado com o suplemento é que se você optar por usar suplemento, né, consulta um nutricionista que possa te orientar em relação a isso. E claro, na hora de comprar, não economiza. Compra um que você saiba a procedência, que tenha lá o selo de qualidade.
pelo menos da matéria-prima que está sendo utilizada. Porque isso é muito preocupante. Você compra, vou usar suplemento. Por quê? Porque está todo mundo usando, não é porque eu preciso. Então está indo no embalo. Segundo, compra um aí que você não sabe a procedência. E não sabe exatamente o que você está tomando. Então, promete ali uma coisa, você não sabe se o que você está ingerindo realmente vai trazer esse tipo de benefício para você. Existe também na classificação do Ministério da Saúde os suplementos que são chamados aí alimentos compensadores. Esses alimentos compensadores, eles muitas vezes têm a combinação de carboidrato, proteína ou mesmo gordura, né? Por exemplo, o indivíduo que está desnutrido, mas ele tem uma característica onde os que têm base lá de carboidrato, o que é recomendado é que ele tenha uma quantidade menor do que 90%, né, do que é recomendado aí diariamente para o indivíduo ingerir, da quantidade diária ingerida, né, de recomendação. Na proteína, 65% no máximo, né, da composição. E também que tem aí um alto valor biológico. O que quer dizer isso? A proteína com alto valor biológico ou baixo valor biológico? O valor biológico da proteína está relacionado a eu vou consumir aquela proteína e meu corpo realmente vai aproveitar toda aquela proteína que eu estou consumindo. Então, isso é alto valor biológico. Quando a gente consegue isso? Normalmente com os alimentos que são de origem animal, que contém proteína. Então, antes você coma queijo, né, tome leite, consuma carne vermelha, carne, de porco, né, carne suína, ou mesmo aí, peixe, né, ou frango, né, carne branca, você, consequentemente, você está consumindo proteína de origem animal, mesmo o ovo, né, a clara do ovo, ele tem uma quantidade total de aminoácidos aí que a gente precisa e que o nosso corpo não produz. E é de alto valor biológico. Você vai consumir isso aí, o corpo vai conseguir utilizar todos esses aminoácidos que estão ali naquela porção de alimento. E quem que normalmente vai precisar aí da suplementação? Então, o que a gente tem? A maioria das pessoas, de uma maneira geral, não precisam e acreditam que se você vai fazer o exercício, para você ter resultado, você precisa de suplementação. Na verdade, isso aí é um equívoco, é um erro pensar dessa maneira. Porque quando você vai fazer o exercício, você está gastando energia, o que é necessário? Calcular o quanto de energia você está gastando com o exercício, quanto de energia você tem pela sua composição corporal durante o dia e o quanto você está ingerindo de energia. Às vezes, muito mais a distribuição dos alimentos em relação ao percentual de carboidrato, proteína, gordura e também os micronutrientes, ele é muito mais importante do que propriamente você suplementar de imediato. Então, o primeiro detalhe é identificar se o que você está comendo está sendo semelhante ou superior ou inferior, aí depende, né? Porque muitas vezes o indivíduo está querendo perder peso e a gente tem suplementos também que vão, o que prometem pelo menos, aumentar aí o gasto energético. Então, pensando por isso, a gente tem que levar em consideração o quê? Primeiro, calcula o quanto você está gastando, o quanto você está ingerindo, para ver se está mais ou menos adequado. Segundo, a distribuição da ingesta calórica que você está fazendo, percentual de carboidrato, proteína e gordura. Porque toda vez que a gente desequilibrar, o que normalmente a gente observa? Que o indivíduo que normalmente treina, ele reduz um pouco a quantidade de carboidrato, mas aumenta e muito a quantidade de proteína, de ingesta proteica. De uma maneira geral, para quem não faz exercício e é adulto, é recomendado mais ou menos 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso. Para quem faz exercício, ele precisa de mais proteína, sem dúvida alguma. Mas só que muitas vezes o pessoal exagera nessa quantidade. Os trabalhos no que mostram ingesta proteica e o quanto vai ajudar no indivíduo a aumentar a massa magra dele, treinando, claro, porque não adianta suplementar se você não treina, você não vai ter resultado. Com o treino, normalmente em torno aí de 1,7 gramas para cada quilo de peso. Então, mesmo trabalhos que já estudaram, por exemplo, suplementar com 1,5 gramas para cada quilo de peso, 2 gramas para cada quilo de peso, ou 2,5 gramas para cada de peso, acima de 1,7 gramas para cada quilo de peso, normalmente não teve diferença no aumento da massa magra. Então, quer dizer, não tem relação de você pensar, eu preciso de muita proteína, então eu vou consumir bastante alimento com proteína, vou me entupir de suplemento proteico, que quanto mais proteína meu corpo tiver, mais ele vai usar para fazer síntese proteica, principalmente do tecido muscular. Não é verdade. Porque o nosso corpo, se está sobrando aminoácido, uma parte, claro, os aminoácidos que são essenciais, esses que normalmente suplementos proteicos têm, que o nosso corpo não produz, eles não serão usados como fonte energética.
mas os que são não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo produz de acordo com a necessidade, eles são direcionados, boa parte deles que estão sobrando, que veio a mais por conta da suplementação, eles vão para o fígado e vão virar energia. Então, quer dizer, eles vão deixar de contribuir, por exemplo, para o objetivo que você quer, que é aumentar a massa magra. E ele vai ser usado uma parte na geração de energia no corpo. Ele vai ser convertido em glicose e vai cair no sangue como glicose. Então, muitas vezes, essa ideia que normalmente é falada, proteína, se eu comer a mais, o corpo vai eliminar, não é bem assim. Ele vai usar o que dá para ser usado e depois, talvez, uma parte ele elimine. Só que tudo isso aí gera um preço para o nosso sistema. Então, é algo que a gente tem que considerar, mesmo porque suplemento proteico ele não custa barato. Muito pelo contrário, ele tem um valor aí bastante elevado. Então, dentro dos suplementos proteicos, o que a gente tem aí? A gente tem os termogênicos, por exemplo. Então, termogênico, normalmente, quem que usa termogênico? Quem quer emagrecer. Então, acredita que usando o termogênico, ele vai conseguir acelerar o processo de perda de massa gorda, né? Que é o que está querendo. Porque não adianta nada, eu quero emagrecer e simplesmente deixar de comer, ir lá treinar, vai passar mal durante o treino e vai perder uma boa parte de massa magra. Isso a médio e longo prazo é horrível. Mas, pensando aí nos termogênicos, o que a gente tem? O termogênico ele vai ser chamado um alimento, um nutriente, um suplemento que vai ajudar a aumentar o nosso gasto energético. Essa é a ideia, aonde principalmente se utiliza aí mais gordura como fonte de energia. A cafeína é um deles, né? A cafeína, ela normalmente ela vai aumentar, né, a transferência energética, então, quer dizer, a velocidade com que o nosso corpo vai lá degradar, né, os nutrientes para gerar energia, principalmente aí a gordura ou mesmo a glicose, caso seja necessário. E também ele aumenta aí a transmissão dos estímulos neurais. Então, quer dizer, um efeito ergogênico que a cafeína tem é justamente aumentar o nosso metabolismo e, junto com isso, também aumentar a sequência de impulsos elétricos que o nosso corpo dá. Né? O nosso sistema nervoso manda aí para a periferia. Por isso que normalmente a gente toma café e tende a ficar um pouco mais esperto, né? Desperta o indivíduo. Por que isso acontece? Porque é um efeito ergogênico do café. Então, da cafeína, na verdade. E a cafeína, ela faz o quê? Se você está tomando, né, um suplemento com cafeína e vai lá fazer o exercício, ela tende a diminuir o surgimento da fadiga. Demora um pouco mais para você se sentir cansado, se sentir fadigado ali com o tipo de treino que você fez. E como aumenta naturalmente impulsos elétricos e a metabolização de energia, ela tende a ajudar também a metabolizar um pouco mais de gordura e, consequentemente, diminuir aí o tecido adiposo. Mas nem sempre você precisa de um suplemento com cafeína para conseguir esse efeito. Se você tem hábito, muitas vezes, de tomar café, eu lembro que há um tempo atrás eu li um estudo que eles estavam estudando o efeito de consumo de cafeína, mas eles pegaram as pessoas que estudavam e não relacionado ao exercício. E aí o que eles fizeram? Colocaram lá os indivíduos e falaram o que funciona melhor. O indivíduo que precisa ficar a madrugada inteira estudando, né, precisa ficar acordado por conta de uma prova, por exemplo, nessa situação, o café vai funcionar melhor de que maneira? Se ele pegar e ficar tomando grandes quantidades de café naquela noite, naquela madrugada que ele precisa ficar acordado, ou se ele tem o hábito de vir tomando café frequentemente em pequenas quantidades. E aí o que eles perceberam? Que as pessoas que têm o hábito de tomar café em pequenas quantidades durante o dia conseguiram se manter acordadas por muito mais tempo. Então, o que mostra aí que a questão, por exemplo, mesmo com o suplemento de cafeína, não adianta você pegar e se entupir de cafeína. Você vai ter que fracionar isso e virar um hábito aí para poder ajudar. E não adianta ficar tomando cafeína se você não fizer o exercício. Isso não vai ajudar aí a emagrecer. Fazer o cálculo. Você está fazendo o cálculo do gasto energético, papai? É isso que você está se referindo? Porque normalmente o gasto energético a gente geralmente faz com relação, para saber o quanto a gente gasta no exercício, tem um documento aí que ele chama Compêndio de Atividade Física. E o compêndio de atividade física ele vai ter uma relação de um monte de atividades que a gente faz, né? Porque ele não envolve só o exercício, mas tem lá para trabalho de força, para natação, para corrida, né? Ou para você estar indo no supermercado e de repente vir com sacola mais pesada, quanto você gasta lendo. Só que ele estima através do que a gente chama de equivalente metabólico. Então, o equivalente metabólico, que é chamado de MET, o MET ele vai representar quantas vezes aumentou o seu consumo de oxigênio relacionado ao repouso. Normalmente na musculação, se eu não estou enganado, ele gira ali entre 4 e 6 METs. Então, mesmo que você treine, faça um treino de musculação extremamente forte, ali que você se sinta super cansado, em termos de consumo de oxigênio, ele vai aumentar em no máximo aí
de 5 a 6 vezes comparado ao que você tem no repouso. Diferente do quando a gente faz aí um trabalho cíclico, por exemplo, você vai correr, você correr a 8 por hora na esteira, por exemplo, ou mesmo, né, correr em qualquer lugar, consequentemente você pode aumentar aí o seu equivalente metabólico até umas 8 vezes e meia, 9 vezes, né? Então, com o trabalho cíclico, geralmente o equivalente metabólico ele é maior. Esse é um das referências que a gente utiliza, mas essa é para o exercício. E aí, como é que você calcula isso aí? De acordo com o seu peso corporal. Então, como é que eu vou fazer o cálculo do quanto é o gasto? Você multiplica o peso do seu corpo pela quantidade de equivalente metabólico que tem naquela atividade que você está fazendo. Mas isso aí você vai encontrar no compêndio de atividade física. Só puxar no Google, compêndio de atividade física, aparece ali uma versão em português. Ele tem uma série aí de atividades ali, mas tem a parte de esportes também. E você calcula, então, o peso do seu corpo relacionado ao equivalente metabólico. Que valor que a gente vai ter ali? O valor do gasto energético em 1 hora de atividade. Só que a gente sabe que muitas vezes a gente não faz, né, exatamente, às vezes faz 40 minutos de um tipo de atividade e 30 de outra. Então, o que é para ficar prático o cálculo? Você calcula o valor total, então o peso do seu corpo pelo equivalente metabólico, vai dar o valor lá por 60 minutos, né, por 1 hora, divide aquele valor por 60, você vai ter aí por minuto quanto você está gastando de caloria. E aí você multiplica pelo tempo de atividade. Também você fala assim, eu faço 30, 40 minutos, você vai multiplicar por esse valor total dividido aí por 60 minutos. Então você consegue ter o gasto calórico estimado que você tem com aquela atividade que você faz. Aí depois os gastos de gasto calórico basal que a gente tem, né? Tem aí fórmulas que normalmente, mesmo né, pela internet, aí a gente consegue. Se não entra em contato comigo, que eu passo para você os cálculos aí, as fórmulas que a gente usa para cálculo de gasto energético basal, né, para homens e para mulheres, e depois o gasto calórico aí do exercício, tá bom? E aí é assim que a gente faz aí o balanço energético, depois tem que marcar ali o que você está comendo, pelo menos durante um dia aí, marcar café da manhã, almoço, jantar, qualquer outra refeição que você fez, marcar todas as calorias e quanto você consumiu de acordo com cada macronutriente, para poder depois fazer aí o balanço energético. Mas precisando de ajuda, é só entrar em contato que a gente auxilia, na medida do possível, já que eu não sou nutricionista, mas a gente da educação física, a gente normalmente faz esse tipo faz esse tipo de cálculo aí para a gente poder estimar o gasto energético, tá certo? Então, outro suplemento que a gente muitas vezes tem também aí pensando para emagrecimento, que é bastante utilizado, é o Guaraná. Né? O Guaraná é uma coisa que, olha, eu pratico arte marcial desde os meus 12 anos, quer dizer, 12 anos eu estava em 1982. Né? Naquela época o pessoal falava muito de usar Guaraná. Não toma Guaraná, que aumenta aí a sua energia. Teve uma época que eu até tomei, mas foi por recomendação médica mesmo. Mas o Guaraná, ele contém aí uns elementos que são chamados de metilxantinas, né? E as metilxantinas, elas vão trabalhar aumentando aí a nossa velocidade metabólica, principalmente as reações químicas do nosso sistema para utilizar carboidrato e lipídios como fonte de energia. Então, a cafeína deixa a gente mais desperto ali, mais atento, né? O Guaraná, ele tem um efeito semelhante. E ele também vai atuar né, no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no sistema renal e também digestório. Então ele vai fazer o sistema trabalhar de uma maneira mais equilibrada, principalmente relacionada a aumentar o gasto energético, né, e fazer, claro, a absorção aí desses nutrientes. Tem um outro suplemento que é chamado aí de picolinato de cromo, né? O picolinato de cromo, ele vai agir na taxa metabólica basal, né? Então, quer dizer, em repouso ele vai fazer com que o nosso corpo trabalhe de uma maneira mais adequada e gaste mais energia. Então, para quem quer emagrecer, ele é alguma coisa, né? Ele é interessante nesse sentido. E ele normalmente diminui aí a concentração então de massa gorda, quer dizer, você gasta um pouco mais de gordura e também aumenta aí a massa magra, porque ele agindo né, no metabolismo basal, ele aumenta a capacidade do sistema em utilizar os aminoácidos que estão sendo fornecidos ali pela alimentação ou pelo suplemento. Porque o nosso corpo ele não diferencia de onde está vindo esse aminoácido, se é de um alimento de origem animal, se é de um alimento de origem vegetal, ou ele está vindo de um suplemento. O corpo entende, é aminoácido, ele utiliza aí como fonte de energia, tá bom? E a L-taurina, ela vai agir também
no sentido de diminuir, ele vai controlar a modulação de cálcio. A gente sabe que toda vez que diminui a concentração de cálcio, liberação de cálcio no nosso sistema, a gente tende a apresentar o quê? Diminuição na contração muscular, tanto na parte cardíaca como também no tecido muscular esquelético. Então, quando se tem, como é que o músculo funciona ali? Vem um estímulo do sistema nervoso, esse estímulo do sistema nervoso, esse impulso elétrico, ele faz liberar cálcio, o cálcio ele se liga às proteínas contráteis e aí a gente faz um movimento muscular. Só que conforme você vai fadigando, o que acontece? O sistema nervoso começa, às vezes, a diminuir os impulsos, ou então o impulso chega e vai liberando uma quantidade menor de cálcio. Para quê? Para proteger realmente o nosso corpo aí, que você entre aí, gere algum tipo de lesão aí no sistema. Mas, pensando em treinamento, onde você está controlando ali volume e intensidade que você está treinando, a L-taurina ela vai trabalhar nesse sentido, né, de modular aí a utilização do cálcio para que você demore mais tempo para se cansar. Então ele entra aí nessa questão dos suplementos que normalmente vão trazer um pouco mais de energia. E também, claro, ele vai fazer o músculo trabalhar mais, com isso gasta mais energia e faz o indivíduo emagrecer. Um outro suplemento que é bastante utilizado também é a L-carnitina. Né? A L-carnitina, na verdade, é uma espécie de transportador que a gente tem no nosso sistema, que ele serve para aumentar aí a utilização dos ácidos graxos. Ácido graxo é a gordura, então é uma parte da molécula de gordura. Ele vai pegar lá o ácido graxo livre e vai aumentar a utilização desse ácido graxo na crista mitocondrial, né? Nome esquisito, né? Porque entra muito na parte de bioquímica aqui no nosso corpo, a gente gera energia aerobiamente. E essa energia é gerada na crista mitocondrial, quer dizer, lá na mitocôndria. Então a mitocôndria ela recebe ali o ácido graxo ou o carboidrato, né, na questão do piruvato, e mesmo alguns aminoácidos, e vai, através de reações químicas, converte isso em energia para o nosso corpo. Então, a L-carnitina, ela aumenta a velocidade de utilização da gordura para gerar energia para o nosso corpo. Só que, até o momento, não se tem aí, eu também dei uma investigada, também não consegui encontrar nenhum estudo que conseguiu comprovar essa associação. Mesmo porque um dos fatores é o nosso corpo tem milhões de L-carnitina. Então, quer dizer, por que você vai suplementar com algo que seu corpo tem praticamente sobrando, né? Então, talvez por isso aí que não conseguiram mostrar nenhum efeito positivo em relação a isso. Tem no nosso, deixa eu ver aqui, a Patrícia está perguntando se L-carnitina, se ele é novo. Não, L-carnitina já é bastante antigo, viu, Patrícia? Já já é uma coisa que já vem sendo falada. Suplemento de L-carnitina existe já há anos, mas assim, ninguém nunca conseguiu. Olá, Patrícia, boa noite. Ninguém nunca conseguiu provar realmente essa associação, né, que a gente consegue ter aí com relação à utilização da L-carnitina, ajudando realmente a metabolizar mais gordura, mesmo porque o nosso corpo está muito longe de precisar de L-carnitina. Boa noite, o Wilson Maier está aqui no Facebook também, legal, seja bem-vindo. Então, existe uma anfetamina que no nosso mercado é a única que normalmente pode ser usada, e tem hora que autorizam, tem hora que proíbem, né? Que é a sibutramina. Então, a sibutramina, ela trabalha de que maneira? Ela vai diminuir a estimulação no nosso sistema nervoso, então quer dizer, você sente menos fome, e ela também aumenta aí o gasto energético. Então, ao mesmo tempo que ela auxilia o corpo a usar mais energia, ela também diminui o centro de fome. Então, você come menos e gasta lá o que você tem lá armazenado. Então, ela, de certa maneira, ajuda pensando em ingesta calórica, quer dizer, você come menos, tendencialmente você vai tender a perder peso. Só que, qual é o grande problema da sibutramina? Ela tem uma série de efeitos colaterais. Dentro desses efeitos colaterais, boca seca, constipação intestinal, quer dizer, fica com o intestino preso, que é uma coisa extremamente ruim para o nosso sistema. Taquicardia, quer dizer, em repouso, seu coração fica lá disparado. E com isso também aumento da pressão arterial e também sudorese. Então, a sibutramina, ela, além de trazer todos esses efeitos colaterais, né, que em alguns casos, assim, certamente prejudicam mais do que ajudam, ainda não tem também nenhum trabalho aí publicado que tenha utilizado a sibutramina com relação a exercício. Quer dizer, usando sibutramina e fazendo exercício, consegue perder muito mais peso? Não tem nada aí publicado, pelo menos que eu tenha
encontrado, tá certo? E existem também os suplementos que são utilizados para quê? Para a gente poder aumentar a nossa oferta de energia para o nosso sistema, para a gente poder fazer exercício aí por mais tempo. Então, em esportes de longa duração, normalmente é o que vai usar. Esses suplementos, a maioria das vezes, eles são relacionados aí ao quê? Ao fornecimento de carboidrato. Então, ele vai fornecer aí glicose para o nosso sistema, né? Ou a associação da glicose com outro monossacarídeo, ou uma cadeia, né? De, de glicose, ou oligosacarídeos lá, né? O que a gente tem aí no mercado? A gente tem a maltodextrina, né? Então, a gente tem aí a maltose, né, que é a glicose ligada com outra glicose, e a dextrina é a glicose também. São monossacarídeos, a gente sabe que eles são de alto índice glicêmico, eles são absorvidos rapidamente. Aí, como é que é a maltodextrina? Então, ela é vendida para você ir suplementando, para ir liberando aos poucos. Enzimaticamente é modificado, né, na produção desse produto, e claro, ele é feito em quantidades menores, aí que são chamadas de oligosacarídeos. E essas quantidades, um pouco maiores do que o monossacarídeo e o disacarídeo, ele acaba tendo aí de 5 a 10 moléculas, né, de glicose com dextrose. E claro, o corpo vai ter que hidrolisar isso mais, quer dizer, vai ter que precisar de um pouco mais de reações químicas para poder liberar esses monossacarídeos no sistema para servirem aí como fonte de energia. Então, a maltodextrina você utiliza ela como? Antes do treinamento, para durante o treino você ter ali glicose chegando no sistema. E isso é interessante aí, principalmente para a gente levar em consideração para quem tem aí diabetes e vai lá fazer o exercício. Então vai fazer o exercício, exercícios de longa duração. Você não precisa de glicose agora, né? Na verdade ninguém precisa, a não ser que você esteja fazendo hipoglicemia. E durante o exercício você vai precisar, porque vai diminuindo no músculo, vai lá captando no sangue e o fígado também vai liberando glicose até que tem um momento ali que vai liberar menos. Então, para garantir a quantidade que a gente tem no músculo e prolongar o tempo de exercício, os suplementos com carboidratos são muito bem-vindos e a maltodextrina ela é importante nesse sistema. Existe um outro suplemento também para fornecer carboidrato que é chamado o Oximase. O Oximase, ele, ao contrário da maltodextrina, ele tem aí carboidratos, né, tem lá monossacarídeos que vão ser absorvidos rapidamente. Porque a proposta do Oximase não é você usar ele durante o treinamento, e sim no pós-treino. Quer dizer, termina o treino para tentar ofertar uma quantidade rápida de glicose para o sistema, para que haja uma captação rápida de glicose, tanto no fígado, para fazer a reserva lá de glicogênio hepático, e também no músculo, para aumentar a reserva de glicogênio muscular. Então, a proposta do Oximase é justamente você consumir esse suplemento no pós-treino para rapidamente ofertar glicose para o sistema e aumentar as reservas, principalmente aí de glicogênio muscular, porque o glicogênio hepático a gente sabe que para o indivíduo adulto é em torno de 100 gramas, aí raramente vai ultrapassar. Mas no músculo vai estar de acordo com o seu grau de condicionamento. Só que tem que tomar cuidado, porque se você é pouco condicionado, no pós-treino você utiliza, por exemplo, esse tipo de suplemento que vai fornecer uma quantidade grande de glicose, vai aumentar a liberação de insulina, a insulina ela vai remover rápido essa glicose do sangue e vai armazenar no músculo, só que o seu músculo é pouco condicionado. E aí o que acontece? No músculo armazena o máximo que consegue, no fígado faz a quantidade necessária ali de glicogênio hepático e o que sobra de glicose no sangue vai ser estimulado para células adiposas, aquelas que armazenam gordura, captar essa glicose. Então, muitas vezes, se você estiver consumindo uma quantidade de, por exemplo, o Oximase, que vai fornecer aí carboidrato para digestão super rápida, ali, monossacarídeo, para chegar rápido e fazer as reservas, e você consumiu a mais, cuidado que vai começar a ganhar peso. Começar a ganhar peso, já sabe aí onde está o erro. Fica aí a dica. E com relação aí, tem um outro suplemento que ele é mais recente aí no mercado, que é a palatinose. O que é a palatinose? É o açúcar de beterraba. E a beterraba, ela normalmente ela tem lá a sacarose, né? Então, só que esse açúcar, a palatinose, o que eles fizeram? Eles pegaram a sacarose é o quê? A glicose associada à frutose. Então é um disacarídeo. Esse disacarídeo ele sofre só uma hidrólise e já fornece esses dois monossacarídeos para o sistema, para servirem como fonte de energia. A glicose já vai ser usada imediatamente, mas a frutose precisa de mais uma reação química no fígado para ela ser convertida em glicose para depois ir para o sangue. Só que eles modificaram a sacarose
ela foi modificada enzimaticamente. E aí o que acontece? Ela se transformou em uma estrutura mais resistente que precisa de mais tempo de reação com a glicose para separar esses dois monossacarídeos, a glicose da frutose. Com isso, retarda a chegada de glicose no sistema. Então, ele vai chegando bem lentamente. Então, é algo interessante porque ele tem baixo índice glicêmico, mas ao mesmo tempo que ele vai fornecendo de uma maneira contínua a quantidade de glicose. Então, é algo novo aí no mercado e que ele pode ser usado aí também semelhante aí ao maltodextrina, só que o efeito da palatinose ele é mais contínuo, né? Então, ainda é algo, ele como ele é meio novo aí no mercado, ainda está sendo bastante testado, mas se for para usar pensando aí em treinos de longa duração, é interessante usar ou a maltodextrina ou então a palatinose, e a palatinose aparentemente ela tem dado aí resultados aí interessantes em relação a isso. Aí tem que ver dentro da modalidade que você está inserido, fazer uma busca aí para ver se já tem algum trabalho publicado que seja mais fidedigno de acordo com o que você está procurando. Existe também a suplementação com glicerol. Bom, o que é o glicerol? Ele é uma espécie de álcool que ele compõe aí a gordura no nosso corpo. Então, no nosso corpo, a gente tem lá os triglicerídeos. Triglicerídeo, o que é? São 3 moléculas de ácido graxo, que são as gorduras que vão ser metabolizadas para gerar energia, associadas ao glicerol. Então, o glicerol é que faz esses 3 ácidos graxos ficarem juntos. Quando a gente vai usar a gordura, que tem lá o processo que é chamado de lipólise, que é a quebra da estrutura da gordura, a primeira reação química que tem é separar o glicerol dos ácidos graxos. E o glicerol, normalmente, ele vai para o fígado para ser convertido em glicose. E os ácidos graxos vão ser convertidos aí também para gerar energia para o nosso corpo. Só que existe uma parte do glicerol que ele fica circulando no sistema. E ele é chamado de glicerol livre. E o glicerol livre, ele vai ajudar a aumentar as concentrações de líquido no sangue. Então, olha que interessante. O suplemento de glicerol, ele vai ajudar vai servir como apoio no sistema de termorregulação. Então, a termorregulação é quando a gente faz exercício, o músculo trabalha, ele produz calor, gasta energia e produz calor. Essa produção de calor aumenta a nossa temperatura interna. Aumentou a temperatura interna, você tem que fazer a temperatura não ultrapassar 38 graus quando a gente está treinando. Então, consequentemente, precisa aí gastar água do sistema. Usando o glicerol, o que acontece? Você aumenta a quantidade de água. Então, no sangue. Então, vai demorar mais tempo, você vai conseguir transpirar mais e vai demorar mais tempo para começar a perder minerais. Porque quando diminui a quantidade de água no sangue e você não repôs a água suficiente, a quantidade de transpiração que você tem está superior à quantidade de água que você está ofertando, começa a tirar a água do interstício. Né? Então, começa a remover a água. E essa água do interstício, muitas vezes, ela vem aí também com sódio. Então, começa já a perder minerais. Se não for o suficiente, precisar de mais água, começa a tirar água do interior das células. E aí começa a perder potássio também. Então, por isso que aí leva um processo de fadiga junto com a parte relacionada à hipertermia. Claro, pensando em esportes de longa duração, onde você vai ficar exposto muito tempo, o glicerol ele pode ser algo aí que vai ajudar nesse sentido. Outro suplemento que a gente tem também é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato, nosso corpo já produz. Os nossos rins liberam bicarbonato. Porque qual é a função do bicarbonato? Em exercícios onde você vai fazer o exercício com alta intensidade, curta duração, você gera energia para o músculo sem a presença de oxigênio. Usa lá a molécula de glicose. E como resultado dessas reações químicas, você produz um elemento ácido que é chamado de lactato. E o lactato, se ele fica dentro da célula muscular, ele atrapalha depois o trabalho muscular. Então, o que é feito? Ele cai na circulação. Caindo na circulação, o sangue vai tender a ficar mais ácido. Como é que o corpo controla isso? Né? Através da liberação de bicarbonato. O bicarbonato reage com o lactato e deixa ele menos ácido. Isso já o corpo produz. Só que tem se usado também o bicarbonato externamente. Então, se usa lá o bicarbonato em torno aí de 0,3 gramas para cada quilo de peso corporal antes do treino, para tentar aumentar a disponibilidade de bicarbonato para fazer o tamponamento desses elementos ácidos mais rápido. Então, enquanto o corpo consegue tamponar os elementos ácidos, eles não sobram no sangue, consequentemente, você aumenta aí o tempo de atividade em alta intensidade. Só que o bicarbonato também ele traz aí alguns efeitos colaterais, então precisa
cada um precisa tomar, né, ver de acordo com o que você for fazer, para fazer uns testes para ver se consegue aí, se vai ter um resultado positivo. Fora então bicarbonato, a gente entra agora na parte da suplementação para ganho de força. Suplementação proteica, que é o que a grande maioria das pessoas pensam, né, buscam quando vão treinar. A gente sabe que a recomendação proteica, como eu comentei há pouco, é 0,8 gramas para quem não faz exercício e é indivíduo adulto, quer dizer, 0,8 gramas para cada quilo de peso. Então pega esse valor e multiplica pelo peso do seu corpo, você vai saber quantos gramas de proteína você tem que consumir em um dia. Quando o indivíduo treina, vários trabalhos aí tentando determinar um valor, chegaram a um valor próximo aí de 1,7 gramas por quilo de peso. É comum as pessoas falarem, não, até 2 gramas. Só que a gente sabe que a partir de 2 gramas ou acima de 2 gramas, para cada quilo de peso, uma parte vai ser aí usada como fonte de energia, já que o corpo vai ser um excesso na oferta aí de proteína para o sistema e o sistema não consegue utilizar essa fonte de energia. E aí o que a gente tem aí no mercado? Um dos mais populares é exatamente o whey protein. Então, o whey protein ele é comercializado de 3 maneiras, né? Ele é comercializado lá concentrado. O concentrado é removido, né, qualquer outro macronutriente ali do soro do leite, sobrando só a proteína. E essa proteína ela vai ter ali mais ou menos aí de 29 até os 89% de 25 até 89% de concentração proteica. O whey protein ele também é vendido aí isolado. Então, o isolado ele tem uma concentração maior ainda, com 90 a 95% da quantidade de proteína. Ou então hidrolisado. Hidrolisado é aquilo que eu falei para vocês. Ele já vem uma parte do processo de digestão já foi feito. Então, automaticamente ele vai ser absorvido mais rapidamente no sistema. Então, o hidrolisado, existem vários percentuais, só que precisa tomar cuidado com quem a gente compra, porque já mais do que uma vez eu li com relação ao que promete o suplemento e o que ele entrega, esses que dizem ser hidrolisados, quanto mais hidrolisado ele é, mais caro é, porque mais rápido vai chegar os aminoácidos do sistema. Só que, qual é o grande problema? A gente não sabe exatamente se aquele percentual de hidrolização que eles estão publicando ali realmente ele é verdadeiro, por isso que eu comentei já com vocês, se for usar suplemento, tenta consultar um nutricionista e compra de uma fonte aí que seja confiável, de uma marca que seja confiável. E também a gente tem aí uma outra situação. A composição do whey protein, o concentrado, ele vai ter 80% de proteína, né, da porção que você está consumindo, 7% de gordura e 8% de carboidrato. Então, para quem tem diabetes, tem que começar a prestar atenção nisso, porque na hora que você está consumindo, se está usando whey protein, você também está fornecendo carboidrato para o seu sistema, não é só proteína. Então, é algo aí que precisa ficar atento. Tem um outro suplemento aí também que é chamado aí de carnosina, né? A carnosina ela é formada por dois aminoácidos, que é a beta-alanina e a L-histidina. E a carnosina ela está bastante concentrada nas fibras musculares de contração rápida. Então, a suplementação com carnosina, muitas vezes ela é utilizada em esportes onde o indivíduo precisa de explosão. Nesses esportes de explosão, que precisam de movimentos rápidos, explosivos, normalmente se suplementa aí com carnosina. E a carnosina, ela pode ser obtida no nosso corpo através ou da ingestão de carne, né, que a ingestão de carne ela fornece beta-alanina, a beta-alanina consegue aí converter, né, se ligar a L-histidina e formar a carnosina, ou então a degradação da uracila, que é uma outra estrutura, né, uma estrutura química que vai ser metabolizada lá no nosso fígado e vai fornecer também beta-alanina. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, como a beta-alanina, muitas vezes ela vem dos alimentos de origem animal, que contém proteína, então das carnes de uma maneira geral, para quem é vegetariano, é comum o vegetariano precisar suplementar com carnosina, porque a quantidade de beta-alanina que ele consegue fornecer para o sistema, só com a conversão pelo fígado, não é o suficiente. Principalmente, claro, pensando no indivíduo que é vegetariano e vai fazer o exercício. Então, fazendo exercício, não está consumindo carne, ele precisa sim suplementar com L-carnosina, certo? Porque a quantidade que vai ser fornecida para o sistema vai ser
menor do que é necessário. E claro, isso aí vai impactar diretamente no rendimento dele, se ele estiver envolvido aí no esporte de alta intensidade, esporte que seja aí explosivo. Outro suplemento que a gente tem no mercado também é a creatina. Então a creatina, normalmente o pessoal usa, né? Porque a creatina, a quantidade de creatina que a gente tem no nosso corpo, uma boa parte dela vai ficar no nosso tecido muscular junto com o fosfato, para servir como fonte de energia imediata. Então, na hora que você está parado e começou a mexer o músculo, é o fosfato da creatina que vai ser liberado para refazer o ATP que está sendo usado lá como fonte de energia. Só que essa reserva normalmente ela é bastante limitada. Então a suplementação com creatina ela tem mostrado resultados bastante positivos em relação a menor fadiga, né? Você prolonga o tempo usando a creatina, né, junto com o fosfato para gerar energia e, claro, economiza aí glicose e também produz menos ácidos. Então é uma coisa interessante pensando aí em curto espaço de tempo em esportes onde tem aí explosão. Só que normalmente como é que a creatina ela vinha sendo utilizada, né? Normalmente uma dose aumentada de pelo menos 20 gramas, que às vezes era tomada aí de 4, 5 vezes por dia, junto com depois uma dose de manutenção em torno de 5 gramas diariamente. Então, de 4, 5 vezes por dia durante uma semana, mais ou menos 5, 7 dias, e depois uma dose de manutenção. Só que trabalhos mais recentes, eles têm mostrado que se você consumir a creatina com 3 gramas por dia, você pode tomar por até 30 dias que o efeito vai ser muito semelhante. Né? Porque o que era observado, essa dose cavalar e depois uma dose de manutenção, o efeito durava em torno aí de 3 semanas no máximo. E aí depois, automaticamente, tinha que dar um intervalo e voltar a utilizar. Fazendo o uso com 3 gramas para cada quilo de peso, você consegue aí ter um efeito semelhante e, claro, mais duradouro. Né? Então é algo aí interessante pensando aí para quem quer aumentar a força e não tem nada assim que mostre contraindicação ou problema relacionado a problema renal, que a maioria dos suplementos proteicos tem preocupação, mas a creatina é o que acho que mais estudos que a gente tem está relacionado exatamente à creatina, né? Principalmente aí no diabetes, que é o que eu vou falar agora da parte de suplementos para quem tem diabetes. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta da Mari. Boa noite, Mari. Você queria muito usar aí a creatina, mas o médico disse que sobrecarreguei. Então, pois é. É assim, sobrecarregaria o rim, né? Então, a creatina, ela normalmente não faz isso. A creatina, ela também sendo metabolizada no corpo, ela cria, assim, creatinina, esse tipo de coisa. Mas, pelo menos os trabalhos que a gente tem aí publicados com portadores de diabetes, inclusive portadores de diabetes com problema renal, né? Não agravou. Né? Então, pelo menos aí tem mais do que um trabalho publicado. Claro que é sempre interessante você conversar, né, com o seu médico, e antes disso, se possível, consultar aí, principalmente um nutricionista. Porque eu acho que o nutricionista, nesse caso, é o mais importante para determinar se você realmente precisa desse tipo de suplemento ou não. Mesmo porque os trabalhos que têm produção, assim, estudos, né, com diabetes, com relação à creatina, são para portadores de diabetes tipo 2. Para portadores de diabetes tipo 1, até agora eu não encontrei nada ainda. Tem bastante trabalho publicado, mas todos com portadores de diabetes tipo 2. Então, o que limita um pouco aí a gente ter algum resultado para a gente que tem diabetes tipo 1 e faz aí exercício. Então, precisa, na verdade, pensar na real necessidade de utilizar qualquer tipo de suplemento. Porque caso o seu corpo não precise, não vai fazer diferença, não é verdade? Então, acho que é uma coisa que se a sua alimentação ela está controlada, ela está adequada de acordo com quanto você está gastando, quanto você está ingerindo, perfeito. Você não precisa exatamente suplementar. O suplemento é para quem está devendo, né? Está gastando muito mais do que consegue ingerir, tá certo? Aí está falando aí, tá elogiando, valeu, obrigado. Falando que eu sou a luz dela, que ela confia aí mais em mim do que no médico. Mas eu sou só profissional de educação física, não esquece disso. Eu não tenho formação em medicina, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então a suplementação para quem tem diabetes, o que a gente tem aí? A gente tem efeitos também em outros
outros suplementos, como eu já falei anteriormente, por exemplo, aí, o polinato de o polinato de cromo. O polinato de cromo, para quem tem diabetes, ele aumenta aí a sensibilidade à ação da insulina. Então, quer dizer, ele diminui a resistência à ação da insulina, coisa que a gente consegue também com o exercício. Mas se de repente é um portador de diabetes tipo 2, precisa emagrecer, né, e o médico autorizar, talvez seja até interessante aí utilizar, porque além disso ainda vai também sensibilizar os receptores de insulina. Com relação à creatina, que foi o que eu falei, a gente tem uma quantidade enorme de trabalhos aí publicados, mas sempre com portadores de diabetes tipo 2, portador tipo 1, realmente eu ainda não encontrei nada relacionado à creatina. E o que normalmente se mostra? Tipo 2, que portador de diabetes tipo 2 que usa creatina, ele normalmente consegue aumento de massa muscular, claro que treinando, né? Não adianta tomar creatina e ficar parado no sofá. Claro, se aumenta a massa muscular, previne a sarcopenia. Normalmente quem tem diabetes tipo 2 são pessoas já um pouco mais idosas e, consequentemente, tende a perder uma grande quantidade de massa magra. Isso faz com que o indivíduo vá perdendo a autonomia dele, perde força, compromete equilíbrio, então automaticamente a própria atividade motora também fica comprometida. Então, conseguindo aí aumentar a massa magra, treinando e usando a creatina, seria algo aí interessante, porque previne aí a sarcopenia, quer dizer, resgata a autonomia de quem é mais idoso. Também aumenta a sensibilidade à ação da insulina, principalmente porque, isso eu já comentei antes com vocês, trabalhos que estudaram a creatina, o que eles perceberam? Mesmo que não tenha havido aumento na quantidade de síntese proteica de GLUT4, que é a proteína que transporta a glicose para o sistema, o uso da creatina ele aumentou a velocidade com que a quantidade de GLUT4 ele se translocasse mais rápido para a membrana para captar a glicose e trazer para dentro do músculo. Então, quer dizer, um efeito extremamente positivo, pensando em quem tem diabetes tipo 2, que a fisiopatologia ela é caracterizada pelo aumento na resistência à ação da insulina, um suplemento que faz com que o GLUT4 se transloque rapidamente ali e consiga captar logo a glicose. Então, um efeito aí positivo dentro de todos esses que a gente já comentou. Com relação ao o whey protein ele é um suplemento proteico que tem uma quantidade aí com todos os aminoácidos que a gente precisa, principalmente aí a leucina, isoleucina e valina, que são os aminoácidos que vão, a leucina é a que mais vai estimular a síntese proteica, né, para aumento de massa magra. Só que, para quem tem diabetes, os estudos, né, que estudaram o whey protein, perceberam o quê? Ele vai aumentar, né, um peptídeo que é semelhante ao glucagon, que é chamado de GLP-1. O GLP-1, ele normalmente ele é utilizado, sim, quando a gente se alimenta. O nosso intestino libera GLP-1. E o GLP-1, ele sinaliza o pâncreas para produzir uma quantidade melhor, aumentada aí de insulina que a gente se alimentou. Só que existe uma enzima que é chamada de DPP4 e ela vai lá e destrói o GLP-1, porque senão a gente vai fazendo hipoglicemia depois de se alimentar. Então, o whey protein ele mostra assim um aumento na produção, na liberação aí de GLP-1 e com isso melhora aí a sensibilidade e ação da insulina. Só que até o momento não tem assim trabalhos suficientes com relação ao uso em pessoas realmente que têm diabetes e quais os efeitos disso, já que a gente comentou que se você consome uma quantidade muito grande de aminoácidos, vai aumentar a função renal, a função hepática para transformar parte desses aminoácidos em glicose e também esse processo gera aí ureia que vai ser depois eliminada aí pela nossa urina e, consequentemente, muitas vezes contribui aí com o processo de desidratação. Então tem que tomar cuidado, por isso que normalmente quem exagera na proteína, primeira coisa que acontece, sente lá muita sede. O amino BCAA, que é um aminoácido aí que é comum as pessoas usarem, principalmente depois do treino, toma lá amino BCAA, porque tem cadeia ramificada, tem também lá leucina, isoleucina e valina, chega mais rápido no sistema, faz o músculo já repor mais rápido ali, fazer síntese proteica, só que teve já trabalhos que mostraram que o amino BCAA ele tem uma relação direta com aumentar o risco em um indivíduo ter diabetes tipo 2. Então ele não é recomendado aí para quem tem diabetes usar amino BCAA, tá? Não é a recomendação. E porque ele se associa aí positivamente com o diabetes tipo 1, ok? Diabetes tipo 2, desculpa. Então, hoje a aula
ficou bem mais longa, né? A gente já está praticamente aí nos minutos finais. É sempre essa questão de suplementação, é uma coisa bastante densa, né? Tem bastante suplemento essa relação com o diabetes a gente tem um pouco de dificuldade, porque tem pouca coisa publicada, né? Mas a dica é a seguinte, pessoal: tomem cuidado com o tipo de suplementação que você vai usar. Sempre consulte seu médico, o seu nutricionista, né? Para ter certeza que aquilo vai te trazer benefício e primeiro identificar se realmente você precisa disso, porque a nossa alimentação ela tá assim, ela deve garantir toda a necessidade que a gente tem energética, né, de macronutrientes e também de micronutrientes. Então isso a gente consegue se alimentando. Não está conseguindo porque o quanto você está treinando está sendo muito acima, ou você tem uma rotina que a sua alimentação ela é deficiente, que seja necessário suplementar, não suplemente à toa, achando que vai tomar uma coisa ou outra. Infelizmente, a gente sabe aí que existem muitos profissionais, principalmente da educação física, que não têm formação nenhuma em nutrição, mas que, claro, o pessoal das lojas que vendem suplemento, eles normalmente sempre se aproximam da gente, falam, olha, indica aí seus alunos que a gente dá um desconto, sabe? Sempre oferecem algum benefício para a gente, só que ao mesmo tempo algo que a gente não consegue assim exatamente identificar e falar para o indivíduo tomar. E outra, mudem o pensamento, tanto o seu pensamento como do seu aluno, né, tendo diabetes ou não, que para você treinar e ter resultados, você precisa treinar e ter resultado, e não treinar e se entupir de suplemento para ter resultado. Mesmo porque se você é, só treina, só ingere o suplemento e não treina, você não vai ter resultado nenhum, só vai gastar dinheiro. Então, ó, muito obrigado, tá bom? A gente vai finalizando aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado, até mais.